Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre André Surak, mais especificamente para falar sobre o debate que ela teve no canal do Redcast contra 25 cristãos. Vamos tentar entender aqui a visão deturpada que ela tem sobre o cristianismo e sobre Deus, mas é importante ter uma visão contextualizada de a origem dessa André Surak, como esse personagem foi montado e formado ao longo dos anos na mídia. É importante analisar e perceber como nossas experiências, nossos traumas, nossos problemas vão moldando e influenciando o nosso caráter e nossas atitudes futuras. Todo mundo conhece a André Surak, da época que ela era modelo, era famosinha, mais ou menos, ali, uma subcelebridade. Eu me lembro dela ter participado de uma das primeiras edições da Fazenda, sempre ali com muita briga, muita confusão. Foi capa da Playboy. Eu só vim saber depois, mas nesse período ela era garota de programa, de luxo. Ela afirma ter se envolvido com Cristiano Ronaldo uma vez. Foram passando os anos, até que uma vez ela foi fazer um procedimento cirúrgico na perna, parece, ou nos glúteos, teve uma complicação e esteve muito perto de morrer. Aí depois dessa experiência traumática, ela acabou olhando para cima, se interessando por Deus, por Jesus, o que é completamente incompreensível, né? Acho que qualquer pessoa que chega perto da morte se lembra da possibilidade de haver um Deus e de a vida não ser só essa experiência material aqui. Enfim, ela acaba se interessando por esse lado espiritual da vida e acredito eu, até por frequentar bastante ali a Record e os programas ali de subcelebridades, alguém deve ter recomendado para ela ir ou levado ela até a Igreja Universal. Quando a gente ouve falar de Igreja Universal, a gente lembra de dinheiro. E o que a Bíblia fala? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem uma coisa que eu sempre digo sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Naquele lugar, ou você é vítima, ou você é cúmplice. Ou você está sendo enganado, ou você é o enganador. Não tem como fazer parte daquilo sem estar ocupando nenhum desses dois papéis. No caso da André Surak, ao que parece, ela foi a vítima. Entre dinheiro, carros e imóveis, ela afirma ter perdido 2 milhões de reais. Ou melhor, ter doado 2 milhões de reais para a Igreja Universal. O que para algumas pessoas pode ser ou soar estranho uma pessoa se desfazer tão facilmente de tanto dinheiro assim, eu acho completamente compreensível. Ela teve uma experiência de quase morte, se deparou com o divino, viu que a vida é muito mais além do que sexo, drogas e rock and roll, e percebeu que diante da morte nada mais importa, e um bem material, nada disso é importante. E acredito eu que, até por achar que aquele dinheiro que ela ganhou era sujo, ela deve ter pensado que era parte da vontade de Deus que ela se desfizesse daquilo tudo. Meio que como se fosse um sacrifício, um desprendimento das coisas materiais em nome de Jesus Cristo. Isso é, eu tentando entender a mente dela, né? Obviamente que essa não era a vontade de Deus, né? É a vontade do Edir Macedo, dos bispos, daquela corja que está naquele lugar. Me lembrei até de um vídeo que tem no YouTube, muito antigo, do Edir Macedo ensinando os pastores e os bispos lá a pedir dinheiro, né? Quase uma extorsão, a pressão psicológica que eles fazem nas pessoas. Você encontra fácil aí no YouTube. Imagine você, uma pessoa que quase morreu, tem um interesse genuíno de conhecer Deus, que se entende como pecador e tal. É um prato cheio para aproveitador e vagabundo arrancar dinheiro e se aproveitar da pessoa. Nesse ínterim, ela também tentou retomar um casamento que ela tinha de uns anos atrás e tal. Acho que tinha até um filho. Não sei até que ponto ela foi pressionada para fazer isso. Mas isso aconteceu, né? Essa tentativa de ter uma vida de casada, de recatada e do lar. Mas acabou que o castelo de areia ruiu. O casamento dela acabou. Ela perdeu aquele tanto de dinheiro que ela tinha dado para a igreja. Obviamente, ela se sentiu enganada. Deve ter pensado, fui para a igreja, perdi todo o meu dinheiro. Agora que eu vou sair da igreja, eu vou recuperar o dinheiro que eu perdi. Voltou para a prostituição, começou a produzir conteúdo adulto, inclusive com o próprio filho dela sendo cameraman, produtor, tudo mais, sei lá. Ela processou a igreja para tentar reaver a grana que ela entregou, mas ela perdeu o processo. Aí você imagina o dano devastador que essa experiência toda deve ter feito na fé dela e na vida espiritual, por assim dizer. Tendo todo esse contexto, chegamos agora ao debate que ela fez algumas semanas atrás contra 25 cristãos. A postura dela no debate era sempre na defensiva, com todo mundo que sentava lá para conversar com ela. Ela estava sempre com os dois pés atrás, não deixava ninguém falar, não deixava ninguém concluir um raciocínio, enquanto ela acusava os outros de não deixarem ela falar. Estava meio descolada da realidade. Uma postura clara de pessoa que sabe que está errada, ou que pelo menos não tem nenhuma segurança
no terreno que está pisando para defender suas posições. Uma pessoa que está segura de si aceita ouvir o contraditório com boa vontade, porque sabe que tem bons argumentos e o mais importante é a honestidade intelectual para mudar de ideia caso alguém a convença para tal. Ela também estava batendo em espantalho, acusando todo mundo de ser doutor da lei, de ser fariseu. Para quem não sabe, esses eram os religiosos da época de Jesus, que perseguiram Jesus e martirizaram os primeiros cristãos. E para não falar que ela não tinha nenhum argumento, vamos ao único argumento que eu pude perceber que ela tinha ali naquele momento. Era mais ou menos o seguinte: ela poderia viver essa vida que ela leva de sexo, de drogas e tal, de prostituição e tudo mais, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ele oferece pra gente a graça e ninguém merece ser salvo, somente pela graça. E todo mundo vive em pecado e todo mundo faz um monte de coisa errada. Então, por isso, ela pode continuar fazendo o que ela faz, que Jesus vai salvar ela e todo mundo, porque ela tem fé em Jesus. Na verdade, ela está mentindo para si mesma, de que está tudo bem viver uma vida de hedonismo e pecado. Aí ela pega algumas verdades que são ditas na Bíblia e coloca por cima dessa mentira para dar um verniz ali de coisa boa. Eu acho que ela está vivendo no auto-engano. Acredito que ela realmente quer conhecer Jesus, conhecer Deus, mas a experiência dela na Igreja Universal foi traumática e ela está perdida. E para não deixar o argumento dela sem resposta, a Bíblia realmente fala que ninguém merece ser salvo, todo mundo é digno de ser condenado mesmo. E é pela graça que a gente vai ser salvo, não por nossas obras. Mas a Bíblia também fala, não me lembro qual é o versículo correto, mas você pode olhar no Google, se achar que eu estou mentindo, que você conhece a árvore pelos frutos que ela dá, né? Então, se você é cristão e está vivendo uma vida em pecado, significa que seu cristianismo tem que amadurecer, se desenvolver, até um ponto que você vai reduzindo seus pecados à medida que você vai caminhando com Jesus, né? Foi exatamente isso que a gente viu acontecer com os apóstolos. A Igreja Universal. A gente vê pessoas chegando lá e perdendo dinheiro e saindo de lá com a espiritualidade completamente destruída. E através desse fruto a gente pode ver que tipo de igreja é a Igreja Universal. Que tipo de árvore ela é. Sendo assim, o que fazer? Você não come daquele fruto. Você não chega perto desse sistema. Procure outra árvore. Mas enfim, eu já conheci pessoas como André Surak, pessoas frustradas, enganadas pelo sistema religioso, pelos fariseus. Esses sim são os grandes vilões. Muita gente se afasta de Deus e da igreja e da fé por conta desse sistema corrupto, desse falso cristianismo. E esse sistema está empurrando muita gente para o inferno, mas eles vão pagar por isso. Eles vão prestar contas diante de Deus. Só nos resta pedir misericórdia a Deus por nós, pelo André Surak e por essas pessoas machucadas. Espero que ela encontre o caminho correto, que ela encontre o Jesus verdadeiro. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa um like aí se não for muito difícil. Tamo junto. Valeu.